Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Jojo Rabbit. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Oi, gente! Que bom! Desculpa, começa de novo. Oi, gente! Que bom tê-los de volta mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer, agora que estamos gravando pelo menos uns 2 vídeos na semana, tentar manter essa regularidade, tá? É uma honra tê-los aqui novamente, tá? É sempre bom tê-los conosco. Você já pode fazer tudo o que você precisa fazer, tá, gente? Se você não fez ainda, aproveita agora para se inscrever no nosso canal, para curtir o nosso vídeo, para compartilhar, enfim, para dar aquele nosso like gostoso que a gente gosta, assinar as notificações, enfim, fazer o nosso canal crescer, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um filme que estreou na semana passada, o Jojo Rabbit. É um filme que eu assisti, gostei bastante, achei legal compartilhar um pouquinho com vocês. Se você ainda não viu, veja. Só pra você perceber do que eu tô falando, o filme Jojo Rabbit, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado na última cerimônia que aconteceu domingo passado. Taika Waititi, acho que é isso, Taika Waititi, né? Mais conhecido pela sua obra Thor Ragnarok, ele fez um filme bastante bacana e acabou sendo agraciado aí com o Oscar de roteiro adaptado. O filme ele acaba sendo uma grande sátira, uma grande brincadeira com um dos períodos mais tristes da nossa história mundial, que é a questão do nazismo. E ele procura fazer isso de uma forma bastante delicada, bastante assim, nada muito pesado, né? Mas ele acaba conseguindo atingir alguns pontos interessantes que a gente vai discutir agora. O filme aborda a vida do protagonista, óbvio, né? O que leva o nome do título, Jojo Rabbit, muito bem interpretado pelo Roman Griffin, que é um ator que, senhor amado, Roman Griffin Davis está assim espetacular e merece todos os olhos, toda a atenção aí nesse início de carreira que começou muito bem, hein? É um início de carreira cinematográfica e já fez outras coisas, mas um destaque muito bom, ele tá perfeito no filme. Aliás, todo o elenco infantil do filme tá muito bom. Bom, só pra você entender um pouquinho a história, o Jojo é um garoto que é completamente apaixonado pela figura de Hitler. Tanto que ele tem pra si Hitler como um centro da figura pop. E aí ele segue Hitler a todo o custo. E o mais interessante, talvez seja a grande sacada aí do filme, é que a paixão do Jojo pelo Hitler é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele transforma Hitler em seu amigo imaginário. E aí você vai acompanhar diversas cenas do Jojo dialogando, interagindo com Hitler dentro da imaginação dele. E são cenas assim, muito divertidas, muito engraçadas. Inclusive o ator que faz o Hitler tá super bem. Então a gente acompanha a história do Jojo, que é um garoto de 10 anos, como qualquer outro, né? Vive sozinho com a sua mãe, interpretada pela Scarlett Johansson, que inclusive foi lembrada no Oscar e merecido, tá? Quando você assiste uma das cenas, as primeiras cenas em que ela aparece no filme, você já percebe que foi uma indicação super merecida. Ele mora com essa mãe dele após a morte da irmã mais velha, uma morte prematura, e depois que o pai dele foi pra guerra, né, e desapareceu no norte da Itália. O Jojo ele foi completamente assim, ele tá dominado pela propaganda nazista, e ele é um jovem engajado, né, da juventude hitlerista, participando inclusive de um campo de treinamento onde ele quer demonstrar o quão dedicado às forças hitleristas ele é. Só que acontece um probleminha lá, né, durante esse treinamento, e ele acaba tendo que deixar o treinamento e ficar em casa para se recuperar de uma explosão com uma granada. Porque quando ele tá em casa, ele chega em casa para se recuperar dessa explosão da granada que ele teve no campo, lá no campo de treinamento, ele acaba descobrindo que a mãe dele guarda uma grande verdade, assim, um grande segredo, e ele descobre esse segredo, e é justamente a descoberta desse segredo que vai colocar em xeque todo o questionamento, o ardor com que o Jojo segue o partido hitlerista. Porque a partir desse desdobramento do roteiro é que o Jojo vai começar a perceber os reais horrores do nazismo.
E aí vai em xeque contra tudo que ele acredita, porque ele acaba seguindo Hitler cegamente, né? E aí ele é confrontado com coisas que vão questionar isso. O filme, ele tem uma pegada inicial muito bacana, tanto que logo de início você tem aí a versão de I Wanna Hold Your Hand dos Beatles cantada em alemão. E esse começo todo é muito divertido, é muito engraçado, a paródia é muito bem feita. Inclusive a paródia ela é no sentido também de ridicularizar a atualidade, né? Quando você parodia essas coisas tão catastróficas, você acaba produzindo alguns efeitos de humor, porque você começa a reconhecer a própria realidade. Quando você vê, por exemplo, a cena do Jojo queimando livros em praça pública, e eu me recordo recentemente do governador de Rondônia ou Roraima, que mandou recolher livros, inclusive livros de Machado de Assis das bibliotecas do estado, você percebe aí que há um paralelo. Há algo em comum entre o que está acontecendo no filme e o que está acontecendo agora. O filme, ele utiliza dessa paródia para escancarar os horrores do nazismo, de um passado recente da nossa história, e ainda que e nem tão recente, porque se você parar pra pensar, esse passado é um passado que ainda está tão aí à tona, quando você percebe que nós ainda temos grupos neonazistas por aí. O filme é muito leve, né? Lembra em alguns momentos filmes do Chaplin, me remeteu também um pouquinho do Roberto Benigni com A Vida é Bela, principalmente nas interações com as crianças e tal. O problema é que assim, depois de um certo tempo, toda essa estrionice, toda essa alegria toda, começa a ficar um pouco cansativo, e destoar um pouquinho de algumas escolhas que o roteiro faz. Você vai perceber que assim, depois de uma certa parte do texto, do roteiro, não tem mais por que voltar para as piadinhas bobas e sem graças que o filme nos propõe. Então isso causa um certo incômodo. Um outro incômodo também que o filme nos apresenta é em relação a algumas personagens, que elas têm umas mudanças de atitudes muito radicais de roteiro, e isso não está indicado pra gente. Então é uma mudança que acontece simplesmente por acontecer. E aí acaba se esvaziando um pouco o sentido de tudo isso. Claro, o filme tem um alto quesito de fofura, tem um apelo infantil muito forte, seja pelo desenho de produção, que é belíssimo, seja pela trilha sonora, seja pelo carisma dos atores. E isso, às vezes, faz nos esquecer da barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial e toda a ascensão de Hitler e do nazismo. E talvez isso seja a parte mais perigosa assim, do longa, né, do filme como um todo. O filme fez uma carreira surpreendente, chegou a ser indicado a 6 Oscars, incluindo melhor filme, sendo que ele teve assim, opiniões muito divididas nos festivais em que ele foi exibido. No fim das contas, eu não sei vocês, mas depois que vocês assistirem, vocês comentem aqui comigo. Ficou a sensação pra mim de que, no fim das contas todas, Jojo Rabbit é apenas um filme fofo. Toda a proposta ousada de fazer uma paródia, uma grande paródia da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, acabou se resumindo a um filme fofo com crianças. Não que isso seja ruim, mas eu acredito que, assim, como cinema, Jojo Rabbit perdeu muito da sua força ao prometer muita ousadia e, no fim das contas, ousar pouco. Ao menos foi essa a impressão que eu tive, tá? Mas ainda assim, é um filme que tem um desenho, como eu falei pra vocês, um desenho de produção maravilhoso, uma trilha sonora incrível, um elenco afiadíssimo. Com certeza você vai conseguir aproveitar aí os 108 minutos de filme de uma maneira com um belo sorrisão no rosto, sempre atento para o horror que foi o nazismo e fazendo boas reflexões sobre o momento da história em que vivemos e como precisamos tomar muito cuidado para que aquele período lá de 1940 não volte a se repetir em 2020. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo do nosso canal. Lembrando você que estamos agora aqui na ativa todos os domingos e quartas, sempre às 19 horas. E aí, o que você achou? Você concorda com o que eu falei sobre Jojo Rabbit? Você acha que eu não concorda? Achou legal o filme ter ganhado o roteiro o Oscar de melhor roteiro adaptado? Não achou? Comenta aqui com a gente, vamos fazer o nosso canal crescer, tá certo? Pessoal, por hoje é só, um grande beijo pra vocês e até mais!